Shalom, sejam muito bem-vindos ao meu canal, um canal que fala de história, filosofia, sociologia, literatura, falo sobre livros, falo sobre as aulas sobre o Enem, e quando vocês verem este formato de tela, este tipo, de vídeo, você saberá que é aulas de história, de filosofia para o Enem, tá bom? Bom, o assunto de hoje é Dom Pedro I. Em resumo, é a sua biografia, o período regencial, a sua constituição e a abdicação que acontece em 1831, tá bom? Então eu vou falar aqui, dar um panorama geral, não vou me aprofundar em nenhuma das características que foi essa passagem dele até a sua abdicação, tá? Eu vou falar de maneira mais resumida, mais breve. Existe um vídeo que eu falo só sobre a independência, né? Ele vai estar linkado aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. A aula de hoje se resume na sua biografia, os traços do seu reinado, certo? O período regencial de 1821 a 22, né? O período em que ele, sai lá em 1808 da corte portuguesa, né? Do território português, para vir aqui para o Brasil. E aí ele fica, né? Nesse período aí entre ser um rei e entre ser um regente, né? A abdicação no trono em 1831. Maravilha? Vamos lá. Dom Pedro I, ele era o quarto filho, né, de Dom João VI, seu pai, Dom João VI, certo? Ele nasce em 1798 no Palácio de Queluz, em Portugal, né? O nome dele é um nome bem pequenininho, né? Se a gente vê e tiver a oportunidade de colocar o nome do seu filho, aqui temos algumas sugestões com o próprio nome dele. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João, Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano Serafim, né? É o nome de Dom Pedro I, e aí, de uma maneira resumida, a gente coloca só Pedro Alcântara, certo? Eu lembro muito da minha gatinha, no caso, minha gatinha, né, doméstica, um animal, ela morava lá em Capanema e ela tinha um nome parecido, né? Que eu era muito, gostava muito das aulas de literatura e tudo mais, e ela tinha o nome seguinte: Lilivsky, Dostoiévski, Petrovsky, Strativsky, Prontcheska, Ivanovich, Krulikov, Sarasatrovich, Prontcheska. Acho que eu repeti 2 vezes, né? Mas enfim. Mas era o nome da minha gatinha, e aí me fez lembrar esse evento aí. Muito bem. Como eu falei, ele era filho de Dom João VI, né, e Carlota Joaquina da Espanha, né? Ele tinha um profundo descontentamento com a sua mãe. Sua mãe, ela tinha relações extras conjugais, né, no casamento, e aí isso deixava ele com um pesar muito grande. Curiosamente, ele, como um homem da época, é, hipócrita, também teve várias mulheres, né? Se irritava com a sua mãe por ter relações conjugais com outros caras, mas também fazia basicamente a mesma coisa com a Leopoldina, né? Que já veremos. Se casaram, né? Dom Pedro e Leopoldina se casaram no dia 13 de maio. Em 1817, tiveram 7 filhos. 7 filhos oficiais, certo? 7 filhos, ele teve muito mais filhos do que isso com outras mulheres, né? Com as seus amantes, etc. Mas... E aí o último, no caso, como vocês já bem sabem, né? O Dom Pedro II, que teve como participação, protagonismo do Segundo Império, né? Tinha várias amantes, a mais famosa era a Marquesa de Santos, que no caso era a Domitila, né? Ele deu muitos cargos a ela, né? Se apaixonou por ela, não conseguiu sair, inclusive era o caso de Leopoldina se entristecer profundamente na sua vida, né? Ela falava isso, né? A Marquesa de Santos, que ela era a causa de toda a desgraça dela, enfim, era um caso meio difícil de tangenciar. Inclusive, Dom João VI mandou, né, várias não, né, uma bailarina, se não me engano, Noemi, para Portugal, para que ela, enfim, de alguma forma se saísse
da, da mira de Dom Pedro II, perdão, Dom Pedro I, né? Porque isso iria dificultar as relações, iria dificultar o reinado, né? E isso prejudicava a imagem de Dom Pedro, né, I. Inclusive, Leopoldina, ela era a mulher, assim, digamos, mais inteligente, era a mulher mais culta, né? E ela tinha, assim, um profundo prestígio em relação às outras pessoas, ao ponto de os caras que estavam, né, os ministros, o Senado, né, amigos, José Bonifácio, inclusive, amigo de Dom Pedro, é, se encolerizar com Dom Pedro I por conta das sacanagens que ele fazia, eventualmente, com a Leopoldina. Certo? Muito bem, para Portugal, casar com casar Dom Pedro com Leopoldina era uma grande oportunidade de firmar uma aliança com o Império Austríaco, que tinha conseguido se sair bem nas guerras contra Napoleão e tinha uma grande influência na Santa Aliança, uma união de reinos coligados contra Napoleão. O que é Santa Aliança? É uma união de reinos coligados contra Napoleão. Essa Santa Aliança, ela tinha como pressuposto, né, se juntar para restabelecer o absolutismo, né? E a Áustria fazia parte disso. A Áustria é essa que era, digamos assim, produto da, da união com Portugal, né? A Áustria, ela, digamos assim, tinha como a sua principal princesa para fazer essa coligação a Leopoldina. Leopoldina era austríaca, né? E se Dom Pedro I tivesse uma relação extraconjugal para que pudesse se desviar do casamento, seria um problema, né? Por isso que houve essa tentativa de colocar Dom Pedro na reta, embora não tenha conseguido tanto. Tá? Dom Pedro I era, num primeiro momento, ideário do liberalismo político e defendia uma monarquia constitucional. Ele foi influenciado muito pela Revolução do Porto, né? Não sei se vocês lembram, a Revolução do Porto aconteceu lá em Portugal, que eram, digamos, as cortes liberais queriam que ele, né, de alguma forma, voltasse para Portugal, né? Só voltou Dom João VI e, naquela circunstância, eles ficaram lá e transformou o que antes era um absolutismo numa monarquia constitucional, fazendo com que Dom João VI ele se submetesse a essa Constituição que foi criada, né? E ainda a Revolução do Porto queria transformar o Brasil numa colônia mais uma vez, né? Ele já nessa época já era um reino, já estava caminhando, tendo traços de uma independência, de um reinado, né? De uma independência mais concreta, digamos assim, e os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia, voltasse a ter o pacto colonial, voltasse a ter aquelas características de uma colônia. Mas só que os brasileiros já estavam acostumados com a independência, já estavam acostumados com a emancipação, de certa forma, né? E com toda a abertura do porto, né, com a abertura das rotas comerciais, sobretudo com a Inglaterra, os brasileiros eles ganhavam muito, né? É muito mais rentável para o Brasil, o Brasil ser independente, digamos assim. E o Brasil não queria voltar a ser uma colônia, né? A Constituição que foi aprovada em Portugal, né, aconteceu em 1822 e foi acotado como Dom Pedro I. Ou seja, teve uma Constituição, se transformou numa monarquia constitucional, não é isso? E no Brasil, Dom Pedro I aceitou isso como algo a ser, digamos assim, visto, obedecido, mas nem tanto assim. Dom Pedro I, nomeado regente do Brasil, ocupou o cargo de 1821 a 22. Foi o período em que seu pai estava no Brasil, quando as cortes portuguesas, né, decidem o rei de Portugal voltar para Portugal, porque não era justo que um país, né, como Portugal tivesse um rei governando em um outro continente,
não é isso? E Dom Pedro I, portanto, fica, né, no Brasil, só indo Dom João VI. E esse período, de 21 a 22, é um período em que o Pedro I ele consegue algumas coligações, juntamente com José Bonifácio. Ele consegue alguns, é, alguns apadrinhamentos políticos para se constituir uma independência, certo? Muito bem. Os revolucionários do Porto queriam manter os laços coloniais, como eu falei, né? Entre Portugal e suas colônias, sobretudo com o Brasil. O Brasil, nessa época, que época? 1821 a 22, já estava no contexto de emancipação, já estava no contexto de saída do controle português, certo? E as pessoas de Portugal, né, sobretudo as cortes portuguesas, elas queriam transformar o Brasil, que já estava na condição de reino, a uma colônia, certo? Mas só que os brasileiros, eles relutaram com isso, né? Relutaram com essa medida, uma vez que o Brasil já havia sido elevado à categoria de reino em 1815. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I declarou que ficaria no Brasil, e isso ficou conhecido como Dia do Fico, né? Ou seja, com a demanda que estava acontecendo lá em Portugal, Dom Pedro I decide ficar. Por quê? Ele decide ficar porque era muito mais rentável, era muito mais interessante, já estava apaixonado pelo Brasil, já estava acostumado com a ideia de rei, né? Todo mundo já estava o tratando como rei, né? E aí acontece, né? Esse dia célebre, que é o dia do Fico, quando ele fala, ele declara que vai ficar no Brasil. Existe uma frase dele, né? Que fala sobre isso, né? Falando sobre o dia do Fico e tudo mais, declaro, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico, né? Isso ficou conhecido, o dia do Fico. Em agosto de 22, ainda no mesmo ano, o príncipe regente convocou uma assembleia constituinte para aprovar uma série de leis, mas isso foi rechaçado por Portugal, uma vez que não seria interessante ter duas constituições. Ou seja, não teria sentido Dom Pedro I construir uma constituição no Brasil, uma vez que o Brasil precisava se tornar uma colônia. Não existe uma constituição num país de colônia, né? Com características coloniais. Isso não existe. A Constituição é da sua metrópole, ou seja, é de Portugal. Então não teria sentido construir uma constituinte, certo? Para ter uma Constituição no Brasil, né? E aí ocorre então a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, quando ele decide, de uma vez por todas, apartar, né, da sua principal metrópole, que no caso era Portugal. A independência do governo e o governo constitucional, perdão. A independência e o governo constitucional. 12 de outubro de 1822, no seu aniversário, Dom Pedro I foi aclamado como imperador do Brasil, mas sua coroação só ocorreu em 1º de dezembro. Existe uma certa dificuldade para os outros países reconhecerem a independência. E isso é muito importante, que os outros países reconheçam a independência do Brasil, porque senão as rotas comerciais não são coligadas, não são feitos acordos e tratados, né? É preciso que outros países reconheçam que o Brasil seja uma nação, um reino independente, etc. Tá? A Assembleia Nacional Constituinte se reúne em 1823, mais uma vez, né, para aí então, uma vez que foi aclamado a independência do Brasil, né, em 1822, a primeira coisa que acontece para um Brasil recém, né, proclamado na sua independência, o que acontece? Uma Constituição. Uma Constituição. Então, essa Constituição se reúne em 1823 para decidir se a Constituição teria características liberais, conservadoras, socialistas, republicanas. Então, existiam várias pessoas, né, vários senadores, vários governadores das suas províncias tentando fazer coligações para transformar o Brasil em seu determinado conjunto político, ideológico.
Dom Pedro I, percebendo que poderia acontecer uma possível guerra ou uma possível trama contra ele nessa Constituição, o que acontece? Ele dissolve o parlamento, transformando essa dissolução do apartamento, essa dissolução da Constituição na noite da agonia. A noite da agonia foi um momento em que, a mando de Dom Pedro I, alguns militares chegaram no exército, chegaram no parlamento, perdão, né? E colocou todo mundo para suas casas, meio que, né, fechou o Congresso, fechou a, a, os trâmites, a discussão, né, e dissolveu, portanto, o Congresso, outorgando a Constituição. Existe uma diferença, pessoal, entre promulgar e outorgar. Maravilha? O que é a promulgação? É quando você tem, por exemplo, uma assembleia constituinte produzindo essa discussão. A outorgação, ela é o quê? Apenas um único rei. Ou seja, o rei ele manda a Constituição ser feita. Né? O rei ele manda, ele dá, digamos assim, uma cartada meio absolutista para que a Constituição seja feita da maneira como ele queira. Essa Constituição, ela foi, digamos assim, teve uma característica principal, que eram os 4 poderes, né? Existiam 4 poderes. O executivo, o legislativo, o judiciário, e existia uma característica principal, um 4º poder, que era o poder moderador. O poder moderador era, digamos assim, a possibilidade de um monarca na Constituição ter poderes de um rei absolutista. Isso é uma contradição. Por isso que é chamado no Brasil parlamentarismo às avessas, porque não pode ter, né, no parlamentarismo 4 poderes, e ele tinha, né? O legislativo, que eram as pessoas que criavam as leis, o judiciário, que eram as pessoas que julgavam as leis, e o executivo, que era o cara que era o rei que executava as leis, né? Fazia com que as leis sejam feitas, né? Existia o moderador, que também era o rei. Ou seja, o rei ele tinha poder, ele tinha um poder meio que duplo, acima de inclusive todos os poderes. Que é uma contradição, né? Porque o parlamento ele tem esses poderes para que nenhum seja superior ao outro, e ele era, no caso, com o poder moderador. Certo? Em 1824, nós temos a nossa primeira Constituição, certo? Com um Estado mais centralizado. Como centralizado? Com o poder moderador. Maravilha? Em 1825, após vários tratados, Portugal reconhece formalmente a independência do Brasil. Ó. Só em 1825 acontece a independência, perdão, o reconhecimento de Portugal com o Brasil, com apenas uma condição, né? Qual era a condição de Portugal reconhecer que o Brasil agora é independente? Veja só. Dentre os fatos que levaram a Inglaterra a apoiar o Brasil, estão o seguinte, o principal, o fato de o Brasil ser um dos países que mais consumiu produtos da Inglaterra. Para que o Brasil fosse reconhecidamente independente, a Inglaterra ajudou o Brasil neste trâmite, nessa intermediação entre Portugal e o Brasil. Né? A Inglaterra tinha, evidentemente, as suas intenções, as suas pretensões para poder ajudar o Brasil a ser reconhecido. E a principal discussão, o principal motivo, digamos assim, para que a Inglaterra tivesse, né, interesse nessa independência é que o Brasil ele era o país que mais consumia da Inglaterra.
Lembrando que o Brasil, ele foi aberto, digamos assim, para os povos. As rotas comerciais foram abertas para todos os países. E o Brasil é um país muito rico, né? Embora fruto de uma colonização, de uma escravidão, né? De uma centralização administrativa, o Brasil é um país muito rico e tinha a principal barganha era com a Inglaterra, certo? Em troca, o Brasil se comprometeu a pagar uma indenização a Portugal de 2 milhões de libras esterlinas, compensando a perda da colônia. Ou seja, para que Brasil se tornasse independente, a condição de Portugal era pagar 2 milhões de libras a Portugal. Então, não bastasse a colonização e a escravidão que o Brasil sofreu na mão de Portugal, Portugal reconheceu a independência com uma condição. A condição era que pagasse 2 milhões de libras. O Brasil não tinha. O Brasil ele não tinha dinheiro para pagar esses 2 milhões de libras. O que acontece? O Brasil, então, ele consegue de quem? Da Inglaterra. Faz um empréstimo à Inglaterra para conseguir essas 2 milhões de libras. Quando a Inglaterra faz esse empréstimo, concede esse dinheiro ao Brasil, o Brasil, depois de ter quebrado com Brasil, depois de ter rompido com Portugal, ele consegue uma outra dependência. Agora uma dependência econômica de quem? Da Inglaterra, porque não tinha dinheiro. Tem que pagar esses 2 milhões. Tem que pagar esses 2 milhões. E Brasil e Inglaterra tornam-se dependentes econômicos. Sobretudo o Brasil, que devia à Inglaterra, que isso tem problemas ali e consequências no futuro que iremos abordar em outras aulas. Tá bom? A Inglaterra, que financiou, né, concedeu um empréstimo ao Brasil e assim ficou devedor de Portugal na Inglaterra. Né? No dia 10 de março, em 1826, morre Dom João VI, sendo o sucessor Dom Pedro I, que se tornaria Dom Pedro IV. Em Portugal, Dom Pedro I se chamava de Dom Pedro IV. Era o quarto filho na sucessão dos filhos de Dom João VI, certo? A ideia era o seguinte, que Dom Pedro I voltasse para onde? Para Portugal, uma vez que Dom Pedro morreu. Mas ele decide não voltar, certo? Ele decide não voltar, ele decide manter a sua decisão que teve em 1822, que no caso foi a independência. Maravilha? Ele abdicou, portanto, em favor da sua filha, Maria da Glória, que se casou com seu tio, Dom Miguel. No caso, Maria da Glória se torna, portanto, a rainha de Portugal. Certo? Nesse contexto. E aí, no Brasil, acontece que a Leopoldina ela falece, não é isso? E em 1829, Dom Pedro não perde tempo e se casa de novo com a princesa Amélia, certo? Vamos seguir. A abdicação de Dom Pedro. Como foi então que Dom Pedro ele saiu do seu reinado, né? Ele abdicou, ele livremente, né, renunciou o cargo, né? Havia um sistema de votos indiretos com a base no voto censitário. O que é voto censitário? É voto, né? Melhor dizendo, voto para não, né? É o voto dos ricos. Só as pessoas que tinham uma renda específica que poderia votar. Escravos não poderiam votar, pessoas pobres não poderiam votar, certo? Então isso é o voto censitário, certo? O Conselho de Estado se opunha à visão liberal de poder a partir de 1830. Alguns jornais começaram a criticar as posturas de Dom Pedro I, taxando como despótico. O que é despótico? Despótico, ele é um termo para absolutismo,
absolutista, certo? Um déspota esclarecido é um rei que tem características iluministas, mas governa de maneira absolutista, né? E já estavam, digamos assim, inconformados com a ideia de um português, né, estar governando o Brasil. Então, que independência é essa? Que eu trabalho, que eu vivo, né, na minha terra, em que ainda um português está governando o meu país. Essa era a grande questão, a grande problemática, né? O imperador fez uma visita à província, né, e lá foi recebido com bastante desprezo, né, com bastante protesto, para que ele renunciasse, para que ele saísse do poder. As pessoas, os brasileiros, estavam querendo cada vez mais a sua independência com Portugal, né? Existia, claro, senadores, governadores, né, parlamentares portugueses e brasileiros também, né? A coisa era um pouco difícil de falar, não era apenas Brasil contra Portugal. Existiam portugueses que queriam sua independência com Portugal, existiam brasileiros que queriam sua dependência com Portugal. Era uma coisa mais complexa, certo? E acontece então, portanto, a Noite das Garrafadas, que é quando Dom Pedro I volta para Rio de Janeiro, e essa volta de Rio de Janeiro acontece grande protesto. Ele é recebido, né, assim, os senhores ali, né, os senadores, eles promovem um banquete para Dom Pedro I, e esse banquete, o que acontece? Muito problema para Dom Pedro, porque o que era para ser uma celebração, uma constituição, digamos assim, mais viva, uma constituição que era para ser uma celebração da sua volta, aconteceu em problema, não é isso? A nacionalidade portuguesa começou a incomodar muito os brasileiros. Ah, sim, e a Noite das Garrafadas foi isso. Só deu um problema aqui, eu não sei, deu um sinal de... Aconteceu um problema aqui no celular, mas voltamos. Bom, a Noite das Garrafadas é justamente os protestos que os brasileiros tinham com o imperador Dom Pedro I. Na volta de Minas Gerais para Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro é então feito um banquete de retorno. Esse banquete de retorno tem muito problema. As pessoas começaram a jogar comida, jogar garrafas, né, luminárias contra Dom Pedro I, digamos assim, em protesto com Dom Pedro I. E isso ficou muito marcado na história, né, como Noite das Garrafadas. A nacionalidade portuguesa começou a incomodar muito os brasileiros, como eu falei, não é isso? O imperador, juntamente com Amélia, embarcou a um navio inglês rumo a Portugal, deixando o Brasil, né, portanto, Dom Pedro II, iniciando, a partir daí, de certa forma, o seu governo, né, o segundo reinado. Mas como ele tinha apenas 5 anos, não foi feita, digamos assim, como nós queríamos, né, porque por conta da idade. Então, inaugura-se um período regencial, que será explicado nas próximas aulas, certo? Dom Pedro e seu irmão Dom Miguel travaram uma guerra pelo trono português até 1834. A Inglaterra e França interferiram e tiraram Dom Miguel do trono de Portugal, né? Quando Dom Pedro retorna para Portugal, ele abdica do trono no Brasil e retorna para Portugal. Ele consegue
uma discussão com Dom Miguel, que estava casado com a sua filha, certo? Essa briga pelo trono acontece neste período, em 1834, em que Inglaterra e França interferem, né, a Dom Miguel no trono de Portugal. Por quê? Existia uma, digamos assim, uma tentativa de Dom Miguel transformar num governo ruim para a Inglaterra e França. Uma vez que Inglaterra e França já estavam no período, digamos assim, mais aberto para as rodas comerciais, e Dom Miguel significava uma centralização de poder, certo? Então, portanto, sua filha, Maria da Glória, foi instalada como rainha, né? Mas Dom Pedro I morreu logo após por conta dessa tuberculose, certo? Ele morre, portanto, em 1834. Esse é o período da morte de Dom Pedro I. Maravilha? Muito bem, se vocês gostaram dessa aula, peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe isso com mais pessoas, aquelas pessoas que estão estudando para o Enem ou as pessoas que estão estudando na escola, no Ensino Fundamental 1, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu!